Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em dois setores gigantes da nossa bolsa, mas com um foco bem específico. De um lado, o Banco do Brasil. Será que é uma cilada no momento ou uma grande oportunidade de recuperação? E do outro, o setor de petróleo. Mesmo com os preços caindo, será que tem valor escondido ali para quem busca dividendos? Bom, vamos mergulhar nos dados para entender o que está acontecendo. Antes da gente começar, aquele aviso que é sempre muito importante. Toda essa nossa conversa aqui tem um objetivo puramente informativo, tá? Isso não é de forma alguma uma recomendação de investimento. Todos os dados que a gente vai usar vêm de fontes públicas e de projeções de mercado. Então, o nosso roteiro hoje é simples. Primeiro, a gente foca no Banco do Brasil. Depois, a gente muda a chave e analisa o setor de petróleo. E no final, a gente amarra tudo com os pontos mais importantes para levar dessa análise. Vamos lá então, começando pelo Banco do Brasil. A situação por lá parece uma verdadeira balança, sabe? De um lado, tem um peso bem grande dos problemas de curto prazo, mas do outro existe um potencial de longo prazo que chama atenção. Vamos tentar entender essa dinâmica. Olha, o ponto central aqui é que a percepção do mercado mudou. Quem antes olhava para o Banco do Brasil pensando principalmente em dividendos, agora precisa recalcular a rota. A conversa hoje é muito mais sobre uma aposta na recuperação da empresa do que sobre renda passiva imediata. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, o lucro do banco no primeiro trimestre de 2025 veio 62% abaixo do que o mercado esperava. 62% é uma frustração de expectativas bem considerável. Mas de onde veio um resultado tão fraco? Bom, um dos principais vilões dessa história é a inadimplência no crédito rural. Ela simplesmente disparou. Para se ter uma ideia, atingiu o maior patamar desde 2011. E isso, claro, pressiona diretamente o coração do negócio do banco. Ok, mas quanto tempo essa dor de cabeça pode durar? Se a gente buscar pistas no passado, olhando um caso parecido como o do Bradesco, a gente vê que esses ciclos de calote alto costumam levar de 1 ano e meio a 2 anos para se normalizar. Ou seja, a história sugere que a solução não vai aparecer do dia para a noite. E na prática, no bolso de quem investe, o que isso quer dizer? Bom, com o banco pagando mais ou menos 30% do lucro em dividendos, o rendimento atual fica ali na casa dos 4,2%. Para colocar em perspectiva, isso é quase metade do que outros grandes bancos estão pagando hoje. Certo, então o cenário de curto prazo é sem dúvida bem desafiador. A questão é, a história muda de figura quando a gente joga a luz mais para frente? É exatamente aqui que a tese de recuperação ganha corpo. Apesar de todos os problemas atuais, o consenso do mercado aponta para uma recuperação forte dos lucros a partir de 2026. A expectativa é que o banco possa chegar a um lucro de 33 bilhões de reais lá em 2028. Então, para resumir a ópera, a perspectiva de lucro futuro é boa sim, mas quem está de olho em dividendos mais gordos vai precisar de paciência, porque eles só devem voltar com força lá para 2027, talvez até depois. A tese, reforçando, é de recuperação, não de renda imediata. Agora, vamos virar a página e mergulhar no setor de petróleo. É um caso curioso, porque a queda nos preços do barril pode, de um jeito meio paradoxal, ter criado um cenário bem interessante para quem busca justamente dividendos. E para entender isso, a gente precisa falar rapidinho de um conceito: fluxo de caixa livre. Do jeito bem simples, pensa assim: é o dinheiro que sobra para a empresa depois que ela já pagou todas as contas e fez todos os investimentos necessários para continuar operando. É esse dinheiro que pode ser usado para pagar dividendos. E por que isso é importante? Por causa deste número aqui, 4 bilhões de dólares. Esse valor é a base da política de dividendos da Petrobras. É o pagamento mínimo que a empresa se compromete a fazer por ano, contando que o barril de petróleo se mantenha acima de 45 dólares. Tá, mas como esses 4 bilhões de dólares viram dinheiro na conta do acionista? O cálculo é até que simples. Esse montante se converte em mais ou menos R$ 1,67 por ação. Considerando o preço atual da ação, isso já garante um rendimento mínimo de 5,6% ao ano. Isso leva a gente a uma pergunta bem prática que quem analisa o investimento poderia fazer. Que preço a ação precisaria ter para garantir um rendimento mínimo de 6%? E a resposta é R$ 27,83. Nesse patamar, o retorno mínimo garantido bateria os 6%, com todo o potencial de ganhos extras se o petróleo subir. Isso funciona quase como um piso de valor, uma referência para avaliar se o preço da ação está atrativo ou não. Claro, o setor não é só Petrobras.
Se a gente compara com outras empresas, alguns pontos saltam aos olhos. Tanto a Petrobras quanto a PetroRecôncavo, por exemplo, estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Mas o grande destaque aqui vai para a saúde financeira da PetroRecôncavo. A dívida dela é baixíssima perto do que ela gera de caixa. E a liquidez é muito alta. Isso mostra uma solidez financeira impressionante. Certo. Vimos bastante coisa dos dois lados. Então vamos agora juntar todas as peças e fazer aquele resumo com os pontos mais importantes dessa nossa análise. E então, vamos lá. Para o Banco do Brasil, a palavra-chave parece ser paciência. Os desafios de agora são reais, mas a projeção é de melhora depois de 2025, com dividendos mais interessantes só a partir de 2027. Já no setor de petróleo, a Petrobras tem essa espécie de piso de retorno com o dividendo mínimo. As empresas menores são mais vulneráveis à queda do preço, mas vale a pena ficar de olho na PetroRecôncavo, que se destaca pela saúde financeira robusta. Em suma, o Banco do Brasil apresenta um caso potencial de recuperação para o longo prazo, mas o ponto de atenção total para quem acompanha o papel é a persistência dessas altas taxas de inadimplência. Do outro lado, o setor de petróleo tem um argumento de valor interessante, ancorado nesse piso de dividendos da Petrobras. Mas claro, o risco aqui está sempre atrelado à montanha-russa que são os preços do petróleo no mercado global. E aí, o que ficou dessa análise? A história de recuperação do Banco do Brasil parece convincente? Ou o piso de dividendos da Petrobras soa como uma oportunidade mais clara? Deixem as suas opiniões e reflexões aqui nos comentários.